Amados irmãos, a paz do Senhor. Sou Glivaneide Mendonça, faço parte do Ministério nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Hoje estaremos lendo a leitura de número 216, que se encontra em Jó, capítulo 28 a 30, e Isaías 5, Jó, capítulo 28. Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecido dos transeuntes, e assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontram safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que as das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para os relâmpagos dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó, capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me dera dado sentar-me, e os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam
e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apagava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sob os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva. Abriu a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinha confiança, e a luz do meu rosto não desprezava. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pronteiam. Jó, capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu? De míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos, e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos. Grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção no demotejo, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, e não se abstêm de me cuspir no rosto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade. Gente para que não há socorro, vem contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem avante entre as ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro de mim se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica.
Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgar. Dissolve-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar. Os dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruz. Enegrecida se me cai a pele e os meus ossos queimam em febre. Por isso, a minha harpa se me tornou em prantos de luto e a minha flauta em voz dos que choram. Isaías, capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisado. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ai dos que se ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca
desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e os homens se aviltam, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado, como que tirantes de carro. E dizem: apresse-se, Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho dos santos de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal clamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz de escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão, e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres, mas são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra, e vem apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja nem dorme, não lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o de leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Bramo contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra e por nos permitir ouvir sua voz através dessa leitura. Obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença. Nos abençoa, Senhor, que possamos aplicar em nós este maravilhoso ensino. É o que te pedimos e te oramos, em nome de Jesus. Amém.